Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que Deus abençoe a vida de vocês e que este culto seja uma bênção na vida de vocês, tá? Que nós possamos nessa noite ter a comunhão com o Senhor Jesus. Eu quero deixar um texto para nossa reflexão que se encontra no livro de Efésios, no capítulo 5, verso 15 e verso 16, que diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Irmãos, cada geração, cada país, cada cidade, cada lugar tem vivido experiências diferentes. Mas a palavra de Deus diz que esses dias são maus. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias de angústias, estamos vivendo dias de sofrimento. O número de brasileiros que vivem na pobreza quase triplicou nesses últimos 6 meses. Hoje nós temos uma média de 27 milhões de brasileiros passando fome. Não basta a Covid, não basta outras doenças, houve um aumento em 60% no número de crentes, de cristãos mortos no mundo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós temos uma média de 13 pessoas morrendo por dia no mundo porque defendem a fé em Jesus. Essa pesquisa foi feita em setembro do ano passado. Em períodos difíceis, em dias maus, nós somos tentados, muitas vezes, a perder a esperança. Em dias difíceis, nós somos tentados a abandonar a fé. Em dias difíceis, nós somos tentados a abandonar a nossa comunhão. Somos tentados a abandonar a santidade, abandonar a consagração em Cristo Jesus. Somos tentados a abandonar a intimidade com o Senhor Jesus. É uma opressão que eu e você passamos, é uma opressão que nos aflige todos os dias. Por isso o apóstolo Paulo aqui, ele deixa 2 conselhos para a gente, nesses dias maus, nesses dias difíceis, nesses dias de angústias que nós estamos vivendo. O primeiro conselho do apóstolo Paulo é que nós precisamos viver com sabedoria. Viver com sabedoria. E ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Paulo, ele está falando aqui no contexto de pecado. Ele está dizendo: vocês devem abandonar o pecado. Vocês devem abandonar práticas da velha vida. Nesses dias difíceis, não pode se aliar ao pecado. Por que ele está dizendo isso? Porque lá em Colossenses, Paulo ele diz assim: olha só, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Ou seja, o que ele tem em mente aqui? É que a vida dos cristãos, a minha vida, a sua vida, perante os olhos do mundo, tem que ser uma vida que reflita Jesus. Tem que ser uma vida que reflita a mente de Cristo. Tem que ser uma vida que reflita as atitudes de Cristo. Então, mesmo vivendo em dias maus, mesmo vivendo em dias difíceis, as pessoas lá fora, as pessoas que não têm Jesus,
elas precisam ver na Igreja de Cristo uma luz, uma mensagem, uma vida sábia, uma vida que ande com Deus e não uma vida aliada ao pecado. O segundo conselho que Paulo nos deixa aqui é remir o tempo. Em algumas versões já vem aqui uma explicação muito legal que diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. E o verbo aqui empregado é de remir, é de resgatar. É um verbo que ensina a resgatar. Ou seja, o que Paulo nos ensina é que mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de crises, a igreja precisa continuar resgatando vidas das trevas para a luz. Agora, eu quero dizer uma coisa a você. A gente precisa olhar para a nossa vida. Olhar para o nosso eu, olhar para o nosso coração, olhar para a nossa alma. E primeiro, resgatar talvez algo que está faltando em nós. Talvez eu e você precisamos resgatar, nesses tempos difíceis, uma esperança em Cristo Jesus. Uma esperança que Deus vai cuidar de nós em qualquer que seja a situação. Porque nós somos tentados, em tempos difíceis, de perder a esperança. Talvez nós precisamos resgatar a nossa santidade. Porque nós somos tentados, em dias difíceis, a abandonar a santidade. Talvez precisamos resgatar a fé em Cristo Jesus, a fé no nosso Deus, esse Deus soberano. Porque em dias difíceis, nós somos tentados a abandonar a fé. Talvez nós precisamos resgatar a comunhão da igreja, ou a comunhão com a igreja, porque em dias difíceis nós somos tentados a abandonar a igreja. Resgatar é uma palavra que Paulo nos ensina. Resgatar aquilo que está faltando na nossa vida. Irmãos, eu diria que hoje a gente precisa até agradecer a Deus. Porque eu sei que nós estamos vivendo uma crise. É uma crise econômica, estamos vivendo uma crise moral, estamos vivendo uma crise sanitária muito grande. Essa pandemia aí que vem nos assolando há mais de um ano. Mas quando eu olho para o mundo e eu vejo cristãos morrendo, eu vejo pessoas perdendo suas vidas por confessar Jesus como Senhor, a gente precisa até agradecer a Deus pela vida que nós temos aqui no Brasil. E que nós possamos, meus queridos, olhar para esse caminhar nosso, que nós possamos olhar para essa caminhada que nós estamos tendo nesses dias difíceis e poder resgatar aquilo que falta na nossa vida para melhor servir a Jesus. E precisamos fazer isso enquanto há tempo. Precisamos fazer isso enquanto temos oportunidade. Por isso o apóstolo Paulo diz, nesse versículo 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveite o máximo cada oportunidade para se santificar,
Aproveite o máximo cada oportunidade para se consagrar a Deus. Aproveite o máximo cada oportunidade para falar do Evangelho, para tirar a pessoa das trevas. Aproveite o máximo cada oportunidade para amar as pessoas, para amar a sua igreja, para amar a sua família. Aproveite o máximo cada oportunidade para ter intimidade com Jesus. Foi muito legal essa experiência que nós tivemos recentemente do relógio de oração, onde a igreja passou 12 horas orando. Foram momentos de intimidade com Jesus. Então nós precisamos aproveitar o máximo aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos dá, para que o Evangelho seja pregado, que nós possamos crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja nesses tempos difíceis. Amém. Amém.